Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Matemática Financeira. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e na aula de hoje trataremos da análise de financiamentos. Então, nós vamos estudar compras que são realizadas por meio de financiamentos, empréstimos, em que os pagamentos são realizados por meio de parcelamentos, na qual as parcelas são mensais e iguais. E assim, então, eu convido você à nossa contextualização. Acompanhe no quadro. Então, frequentemente, somos colocados em situações nas quais são oferecidas diversas formas de pagar alguma compra, como, por exemplo, parcelar em valores mensais e iguais. Essa característica ela é muito importante para a nossa aula. Parcelamento sempre em parcelas, com valores mensais e iguais. O período de capitalização sempre será o mesmo e o valor das parcelas também será sempre o mesmo. Então, nós vamos tratar do financiamento. E aí, esse financiamento, eu posso pensar no financiamento de uma casa, posso pensar no financiamento de um veículo, entre outros. E aí eu lanço o seguinte questionamento: como são realizados os cálculos em diferentes financiamentos? Então, a ideia do nosso estudo é responder de algum modo a esse questionamento. E é importante que você retome alguns conceitos, é sempre importante que você mantenha os conteúdos, os estudos em dia, porque os conhecimentos eles são úteis para a construção de novos conhecimentos. Então, para a aula de hoje, é importante que você retome, estude novamente o regime de capitalização composto e assim como séries no regime composto também. Acompanhe comigo no quadro. Então, se pensarmos no regime composto, eu destaco o estudo de série nesse regime, então que é dado por C igual a somatória de M, esse M indicando as parcelas, sobre 1 mais I elevado a N, sendo I taxa de juros e o N o período da capitalização. É importante também o estudo da conversão entre a taxa efetiva e a taxa nominal. Como que nós fazemos essa conversão? Se eu tenho uma taxa nominal e quero convertê-la para a taxa efetiva, então eu uso a seguinte relação: IEF igual a D sobre N mais 1, isso elevado a F menos 1, sendo o D a taxa nominal em dias, o N período da taxa nominal e o F, esse expoente, o período da taxa efetiva. E isso é importante porque, como nós trabalharemos com regime composto, então eu tenho que pensar que a taxa de juros precisa estar no regime, então na taxa efetiva. E assim, então, eu encerro o momento da contextualização. Vamos tratar agora do valor presente. Então, sempre que falarmos de valor presente, estaremos tratando de financiamento. Acompanhe comigo no quadro. O financiamento tem como base de cálculo a série de juros compostos, que também pode ser chamado de valor presente. Para determinar o valor presente no financiamento, usaremos a seguinte fórmula matemática. Então, VP igual parce do valor da parcela, que multiplica, entre colchetes, 1 menos 1 mais I, entre parênteses, isso elevado a menos N, sobre o I. Então, essa é a fórmula que nós vamos considerar no estudo de financiamento, na análise de financiamentos. E aqui, sobre cada um desses símbolos ou cada uma dessas letras, o que elas significam. Então, VP indicará o valor presente, o capital ou o valor à vista. Isso depende muito da situação. Parce indica parcela, o valor da prestação, lembrando que as prestações serão sempre iguais.
nós não trataremos no nosso estudo de casos em que as parcelas são diferentes, sejam diferentes. O N, o número total de parcelas, prestações iguais e periódicas. Então, novamente lembrando que as prestações serão sempre iguais e o período também. E o I, a taxa de juros compostos. Como nós estamos trabalhando com um regime composto, então não faz sentido utilizarmos a taxa nominal. A taxa nominal ela deve ser sempre considerada no regime simples. O que nós usamos no regime composto é a taxa efetiva. Bom, mas nós estamos tratando de financiamento, de compras em que haja parcelamento, e aí você deve estar se perguntando, por que que nós não utilizamos, então, séries no regime composto? Acompanhe comigo no quadro. Então, eu trago aqui, então, os dois conceitos, tanto do regime simples, de séries no regime composto, quanto que nós estamos estudando o valor presente. Quais as vantagens de cada uma dessas aplicações? Então, se considerarmos séries de regime composto, a vantagem é trabalhar com qualquer condição de parcelamento. As parcelas não precisam ser iguais. Então, quando nós estudamos séries no regime composto, o interessante é que pode ser aplicado esse estudo quando temos financiamento em que as parcelas tenham valores diferentes. Elas não precisam ser iguais. Continue acompanhando. Temos também como vantagem trabalhar com parcelamento não periódico. Agora, quando tratamos do valor presente, objeto de estudo dessa nossa aula. Então, valor presente, nós temos que é possível trabalhar com parcelamentos com um número muito grande de parcelas, como 60, 120 ou até 180 parcelas, e aí por diante. Agora, as desvantagens de cada um desses conceitos. Séries. Não é aconselhável para parcelamentos com número de parcelas superiores a 4, por ter que executar um número excessivo de cálculo de parcelas individuais. Então, quando nós estudamos séries, nós temos lá que o número de frações será sempre indicado pela quantidade de parcelas do financiamento, ou do empréstimo, ou da compra, o que seja. Então, se nós tivermos um número muito grande de parcelas, eu terei, consequentemente, um número muito grande de frações. E isso torna o processo manual do cálculo, muitas vezes, muito complexo, muito demorado. Então, isso se torna uma desvantagem. Continue acompanhando. Agora, para o valor presente, nós temos como desvantagem que ela só pode ser utilizada quando as parcelas são iguais. As parcelas sempre deverão ter vencimentos periódicos, como mensais, bimestrais, semestrais, entre outros. Então, eu tenho que manter sempre a mesma unidade de tempo para o pagamento de todas as parcelas. Então, aqui nós vimos as vantagens e as desvantagens de estudarmos séries, de aplicarmos séries no regime composto e de aplicarmos o conceito de valor presente também nesse regime composto. E aqui o interessante, então, é que nós vamos utilizar valor presente para o estudo de financiamentos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com situações em que todas as parcelas são iguais e respeitam sempre o mesmo período, sempre a mesma unidade de tempo, ou tudo mensal, ou tudo bimestral, ou tudo anual. Então, por isso que nós vamos recorrer ao estudo do valor presente. E é interessante pensarmos também que valor presente, essa fórmula para o valor presente, é um caso particular do estudo de séries. Então, séries, ela é mais ampla. Então, quando eu estudo séries, nós temos que ela pode ser aplicada quando as parcelas são iguais ou quando as parcelas não são iguais. Então, ela é mais ampla, abrange um número maior de possibilidades. Mas como nós vamos focar em parcelas sempre iguais e com um número muito grande de parcelas, aí o valor presente, esse caso particular, se tornará mais eficiente. E assim, então, eu encerro o estudo relacionado ao valor presente em financiamentos.
Vamos agora ao estudo de uma situação-problema, em que nós vamos aplicar o estudo de valor presente em um caso de financiamento. Acompanhe comigo no quadro. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é R$ 38.000, sendo que seu salário é de R$ 2.700. Sabe-se que o financiamento será aprovado se o valor das parcelas for no máximo de 1/3 do salário do comprador. Sendo assim, o vendedor da loja de veículos apresenta a seguinte proposta: 48 vezes mensais iguais sob a taxa nominal de 18% ao ano. Você deverá determinar o valor da parcela dessa proposta. Bom, então aqui nós já temos que a taxa ela é nominal. Se nós vamos trabalhar com o valor presente, eu primeiro preciso converter essa taxa nominal em taxa efetiva. E também temos uma informação, que é uma condição, na verdade, uma condição importante para que a compra seja efetivada, o financiamento seja efetivado. A condição é que as parcelas sejam de, no máximo, 1/3 do salário do comprador. Então, vamos à resolução. O valor máximo da parcela, então, tem que ser 1/3 do valor do salário. O salário do comprador, assim como especificado no enunciado da situação-problema, é de R$ 2.700. Para determinarmos 1/3, o que eu faço? Basta dividirmos o 2.700 por 3. Então, 2.700 dividido por 3 é igual a 900. Isso significa que o valor das parcelas não pode ultrapassar o valor de R$ 900. Então, para efetivar, realizar essa operação na calculadora científica ou na HP12C, aí basta fazermos uma operação de divisão simples mesmo. Então, 2.700 dividido por 3, e aí eu descubro a 1/3 parte desse valor. Continue acompanhando. Então, nós temos que, para que o financiamento seja aprovado, a parcela não deverá ser superior a R$ 900. Agora, vamos à conversão da taxa. Lembrando que no enunciado da situação-problema, nós temos que a proposta apresentada pela loja tem uma taxa nominal. Nós não podemos trabalhar com a taxa nominal no estudo de valor presente de financiamento. Nós temos que converter para a taxa efetiva. Acompanhe comigo no quadro, então, por meio da fórmula. Então, nós temos que a fórmula de conversão de taxa nominal para a taxa efetiva é dada por IEF de taxa efetiva igual a D sobre N mais 1, sendo D taxa nominal, o N o período dessa taxa nominal, mais 1, então elevado a F, que é o período da taxa efetiva. Vamos à substituição dos dados. Então, nós temos que a nossa taxa nominal, aquela proposta pela loja, então é de 18% ao ano. 18% em decimal, 18 sobre 100, é o mesmo que 0,18. Dividido por 360. Por que por 360? Porque a nossa taxa ela é ao ano. E um ano comercial possui 360 dias. E aí, mais um que já é da fórmula, elevado a 30. Por que 30? Porque nós queremos que a taxa efetiva fique ao mês. E um mês possui 30 dias. E aí, menos um que também é da fórmula. Bom, até aqui nós fizemos a substituição dos dados, das informações trazidas no enunciado da situação-problema. Vamos ao desenvolvimento dessa expressão matemática utilizando a calculadora científica. Então, na calculadora científica,
nós podemos digitar toda a expressão 0,18, então abro parênteses, 0,18 dividido por 360, corrigindo, mais 1, fecha parênteses, elevado circunflexo, elevado a 30. E tudo isso menos 1. Igual, tenho então o valor da nossa taxa efetiva. Aqui ela está na representação decimal. Se eu quero a representação percentual, multiplicamos por 100. Então, 1,51% aproximadamente. Aqui ele aparece esse 0,9 por conta das aproximações que a própria calculadora realizou. Agora, utilizando a HP 12C. Então, ligo a calculadora, já começo limpando, caso tenha informações já na memória. E aqui nós temos que fazer o passo a passo. Então, 0,18 dividido por 360. Então, 0,18, Enter, 360, a tecla de divisão. Obtenho esse valor, devemos somar com uma unidade. Então, 1 mais. E a esse valor, então, nós devemos elevar a 30. Antes, eu vou clicar Enter para deixarmos na memória, e aí eu digito 30, e a tecla da potência, y elevado a x. Obtemos 1,0151. E a esse resultado eu subtraio uma unidade. Então, 1 menos. E assim eu tenho a nossa taxa nominal, a nossa taxa efetiva, corrigindo, ao mês agora. Continuo acompanhando no quadro. De qualquer forma, eu deixo já no material de estudo, no slide, o passo a passo com as substituições. E agora, com essa nova taxa, essa taxa efetiva ao mês, vamos então à determinação do valor das parcelas, utilizando a fórmula do valor presente. Então, nós temos que o valor à vista é de R$ 38.000. Então, em VP, eu substituo por 38.000. A parcela é o que nós queremos descobrir. N, 48 parcelas mensais iguais, então a proposta é um financiamento em 48 vezes. E a nossa taxa efetiva mensal é de 1,51%. Então, vamos substituir essas informações na fórmula. Então, já trago a substituição. E agora vamos ao desenvolvimento. Acompanhe comigo novamente na câmera de documentos. Então, utilizando a calculadora científica, eu vou desenvolver a parte entre colchetes inteira na calculadora, a parte de cima, no numerador. Então, temos 1 menos, abro parênteses, 1 mais 0,0151, fecha parênteses, elevado circunflexo, menos 48. Agora eu preciso abrir o parênteses novamente, então, entre parênteses, o menos 48, fecha parênteses, igual. Obtenho 0,5129. Esse valor é o resultado da parte de cima. Eu preciso dividir por 0,0151. Então, eu faço esse valor dividido por 0,0151. Obtemos 33,97 aproximadamente. Aqui ele já arredondou até a segunda casa decimal. Feito isso, eu preciso, então, dividir o 38.000 por esse valor. Então, eu faço, na científica, 38.000 dividido por esse valor. Então, eu preciso apertar a tecla ANS, a tecla que está ao lado do sinal de igual. Quando eu faço isso, eu divido, então, 38.000 pela resposta que eu obtive anteriormente. E igual R$ 1.118,63 aproximadamente. Na HP 12C, como que eu faço isso na HP 12C? Bom, na HP 12C é muito mais rápido. Na HP 12C eu digito 38.000, CHSPV, valor à vista, 48N, quantidade de parcelas, 1,51 I, a nossa taxa efetiva, e aí eu clico em PMT e ele já me dá
o valor da parcela, R$ 1.118,63. Acompanhe no quadro. Bom, de qualquer forma, deixe no material de estudo passo a passo com as substituições. E aqui a conclusão. O financiamento proposto pelo vendedor resultará em 48 parcelas mensais e iguais a R$ 1.118,74. Mas já notamos que o financiamento não será aprovado porque a parcela apresenta o valor superior a R$ 900, que é o limitante para aprovação. E assim, então, considerando o estudo de valor presente e financiamento, é que nós resolvemos a situação problema. Vamos agora ao estudo do valor presente quando temos o pagamento de uma entrada. Acompanhem comigo. Então, o que muda quando eu tenho um financiamento com uma entrada? Então, quando não há entrada, o valor da parcela ou valor à vista é dado pela seguinte fórmula. VP, valor presente, ou valor à vista, igual parce de valor da parcela, que multiplica entre colchetes. 1 menos 1 mais I, a nossa taxa efetiva, elevado a menos N, que é o período de capitalização, dividido por I. Esse N é o número de parcelas, em quantas vezes que o financiamento foi feito. Então, passaremos a ter, quando há entrada, uma equação que nos auxiliará a resolver problemas de financiamento. O que acontece, a diferença que acabamos tendo na fórmula, ela é muito simples. No lugar de VP, do nosso valor à vista, nós teremos a diferença do valor à vista com a entrada. Então, basta fazermos a subtração entre o valor à vista e a entrada fornecida. O resultado será o novo valor presente. Então, essa é a única diferença que nós temos. Pensando nisso, então, nessa nova fórmula, quando nós temos o valor de uma entrada, é que eu trago um exemplo para que você entenda como que isso funciona. Então, uma ferramenta que tem valor à vista de R$ 5.400 tem sua venda anunciada em 10 parcelas mensais iguais, sob regime de juros compostos de 3,2% ao mês. Aqui perceba que a taxa já está no regime composto. Isso significa que já é uma taxa efetiva. Teremos também uma entrada igual ao valor da parcela. Nesse caso, né, nesse exemplo, eu não sei o valor da entrada. O que eu sei é que essa entrada tem o mesmo valor da parcela. E o exemplo pede para determinarmos o valor dessa entrada. Então, considerando a nossa nova fórmula, a fórmula em que o valor presente é dado pela diferença entre o valor à vista e a entrada, nós teremos valor à vista R$ 5.400, a entrada queremos descobrir, a parcela, eu não sei o valor da parcela, mas eu sei que é igual à entrada. Então, em parce, na nossa fórmula, vamos substituir por E, que indica a entrada, é o mesmo valor da entrada. O N, 10, porque o financiamento será feito em 10 vezes. E a taxa de juros, a taxa efetiva, é de 3,2% ao mês. Então, essas são as nossas informações, são essas informações que substituiremos na fórmula. Nesse caso, como nós não temos o valor da parcela e nem o valor da entrada, então a gente não consegue obter o valor de imediato na HP12C. Então, a gente precisa substituir na fórmula para entendermos o que está acontecendo. Continue acompanhando. Então, substituindo os valores, veja que, no lugar de AV, substituí por 5.400, a entrada mantive com a letra E, no lugar da parcela, eu coloquei E porque eu sei que essa parcela é igual à entrada. No lugar de I, substituímos por 0,032, porque a nossa taxa de juros efetiva ela é de 3,2% ao mês.
Então, esse eu substituo onde tem I. E em N, substituímos por 10, que é o número de parcelas. Feitas as substituições, então nós podemos realizar as operações de adição, de divisão, utilizando a calculadora científica e a calculadora HP12C. Acompanhem comigo. Então, vamos realizar a parte que está entre colchetes. A parte de cima eu posso digitar de uma única vez na científica. Então, 1 menos, abre parênteses, 1 mais 0,032, fecha parênteses, elevado ao circunflexo, a menos 10. Então, menos 10 entre parênteses também. Igual. Obtemos 0,2702. Esse valor nós temos ainda que dividir pelo denominador, pelo número que está embaixo, o 0,032. Então, dividido por 0,032, obtemos o valor aproximado, 8,4438. E assim, com a calculadora científica, já vamos para essa etapa, em que eu tenho o 8,4438 multiplicando o E, multiplicando a nossa entrada. Veja que agora nós temos a equação. Acompanhe comigo no quadro. Nós estamos nessa etapa. 5.400 menos E igual a E, que multiplica 8,4438. Como nós temos um número multiplicando uma letra, eu posso deixar a letra depois do número. E agora, eu passo o menos E para o outro lado, para o lado direito. Como ele estava subtraindo, ele passa somando, passa com a operação inversa. Então, nós temos 8,4438E mais E. Essa soma resulta em 9,4438E. Feito isso, eu preciso ainda descobrir o valor de E. O que eu faço? Isolo E e passo o 9,4438 para o lado esquerdo com a operação inversa. Se ele está multiplicando, passa dividindo. E o resultado da divisão R$ 571,80. Então, esse é o resultado da entrada, esse é o valor da entrada. Se esse é o valor da entrada, consequentemente, eu descubro o valor da parcela. Por que eu descubro o valor da parcela? Porque, de acordo com o enunciado da nossa situação, a entrada é igual à parcela. Bom, eu vou executar novamente a operação dentro do colchetes utilizando o HP12C. Então, ligo FCLX para limparmos a memória. E agora fazemos. Aqui eu preciso fazer passo a passo. Eu não consigo digitar de uma única vez como a científica. Então, vamos começar pelo parênteses. 1, Enter, 0,032 mais. Obtenho o valor da soma. Esse valor eu preciso elevar a menos 10. Então, Enter. E agora eu faço 10 CHS para deixarmos negativo. E aí a tecla do Y elevado a X. Esse é o valor obtido, 0,7298. E aí eu preciso subtrair uma unidade. Então, aqui eu já faço 1 menos. Só que eu quero ele positivo. Então, o CHS eu mudo para o sinal do número, deixa ele positivo novamente. Esse valor precisamos dividir por 0,032. Então, 0,032 divido. Veja, 8,4438, assim como obtivemos por meio da calculadora científica. Então, em ambas as calculadoras, o que na verdade nós fazemos é as operações básicas. Eu não consigo, por exemplo, no HP12C, inserir todas as informações que eu tenho e a calculadora me fornecer o valor da entrada.
E assim, então, encerramos nosso estudo relacionado a financiamento quando temos uma entrada. Vamos agora a uma situação problema que envolva, então, o valor presente, o financiamento, quando temos o pagamento de uma entrada. Acompanhe no quadro. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é de R$ 38 mil. E uma das propostas apresentadas pelo vendedor da loja de veículos é 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano, com entrada de 20% do valor à vista. Você deverá apresentar os valores da entrada e das parcelas dessa proposta de financiamento. Então, quais são as informações aqui que nós precisamos identificar? O valor à vista do produto, quantas vezes que o financiamento ele é feito, a nossa taxa de juros, no caso, ela é uma taxa nominal, então nós precisamos convertê-la para a taxa efetiva, e também nós temos que a entrada ela é de 20% do valor à vista. Então, eu ainda preciso calcular 20% de 38 mil. Então, vamos iniciar com a conversão da taxa nominal para a taxa efetiva. Lembrando que a fórmula da conversão é IEF igual a D sobre N mais 1 elevado a F menos 1. Sendo D a taxa nominal, então, no nosso caso, a taxa ela é de 18% ao ano. O N é o período, então, se a taxa é ao ano, 360 dias. Nessa fórmula, a unidade de tempo sempre em dias. Como nós queremos deixar a taxa efetiva ao mês, então, eu preciso substituir o F por 30. Então, veja, D, substituímos por 0,18, que é a nossa taxa na representação decimal. N, substituímos por 360, que é o período dessa taxa. O F, nós substituímos por 30. E os demais dados dessa fórmula, 1 entre parênteses e o menos 1 fora. Feitas as substituições, nós vamos aos cálculos. Lembrando que, para essa conversão, nós não temos como realizar apenas inserindo as informações na HP12C ou na calculadora científica. A gente precisa realizar as operações de adição, de divisão, multiplicação envolvidas. Acompanhe novamente no quadro. Então, vamos realizar a operação matemática. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, na científica, a vantagem, pelo menos que eu vejo nesse caso, é que nós conseguimos digitar de uma única vez a expressão. Então, abro parênteses, 0,18 dividido por 360, mais 1, fecha parênteses, elevado ao circunflexo, elevado a 30, menos 1. Igual, já obtenho o valor da taxa efetiva mensal na representação decimal. E aí, se eu quero na representação percentual, multiplicamos por 100, 1,51%. Na HP, nós já temos que fazer o passo a passo. Então, eu preciso fazer primeiro a divisão, depois somar 1, depois elevar 30. Então, vamos lá. 0,18, Enter. 360 divido, 0,0005. 1 mais. Esse valor, Enter, que eu preciso agora elevar a 30. Então, digito 30 e a tecla da potência, que é o y elevado a x. Obtemos 1,0151. Enter, 1 menos. Obtenho, então, a nossa taxa efetiva mensal. Acompanhe no quadro. Então, no quadro, nós temos passo a passo para essa conversão. E aí, tendo, então, a nossa taxa efetiva, 1,51% ao mês, vamos à determinação da entrada. A entrada é de 20% do valor à vista. Então, nós temos que fazer 20%
de R$ 38 mil. Acompanhe novamente na câmera de documentos. Então, na científica, limpamos a memória. Como que eu determino 20% de 38 mil? Digito 38 mil, Enter, 20 e a tecla da porcentagem. Opa! Vamos novamente aqui. 38 mil, Enter, 20%. 7.600. Então, esse é o valor da nossa entrada. Se eu quero fazer o mesmo na científica, então eu preciso fazer 20% é o mesmo que 0,20. E aí multiplico esse valor por 38 mil. 7.600. Acompanhe no quadro novamente. Tendo a entrada, tendo o valor à vista, vamos à substituição dos dados na nossa fórmula. Então, no lugar de AV do nosso valor à vista, eu coloco 38 mil. No lugar da entrada, 7.600. Parça é o valor que eu quero descobrir, né? O valor das nossas parcelas. Em I, substituo por 0,0151, a nossa taxa efetiva ao mês. E no lugar de N, substituo por 48. Feitas as substituições, vamos determinar a diferença entre o valor à vista e a entrada. A diferença é de R$ 30.400. Aqui eu já desenvolvi, então no seu material de estudo, já tenho desenvolvido passo a passo a soma da taxa com uma unidade elevado a 48. Mas com esse 30.400 sendo o nosso novo valor à vista, nós podemos realizar na HP12C. Acompanhe comigo. Então, utilizando o HP12C, eu faço como se não houvesse entrada. É que o valor à vista será já a diferença entre o valor à vista e a entrada. Então, 30.400 CHSPV, 48N, porque é o número de parcelas, 1,51I, porque é a nossa taxa efetiva, e aí eu clico em PMT e obtenho o valor das parcelas, R$ 894,90. Esse, então, é o valor obtido por meio da HP12C. Se eu quero por meio da calculadora científica, eu preciso fazer o que está entre colchetes primeiro. Então, vamos começar pelo numerador, o que está em cima. Então, eu faço 1 menos, abre parênteses, 1 mais 0,0151, fecha parênteses, elevado a menos 48. Igual 0,5129. Esse valor eu preciso dividir pelo denominador da fração. Divido, então, por 0,0151. Obtenho 33,97 aproximadamente. Esse valor, no seu material de estudo, ele está como 3,9669, sem arredondar para a segunda casa. Mas 30.400 é que nós vamos dividir por esse valor. Então, eu faço 30.400 dividido por ANS, que é a resposta obtida no cálculo anterior. Obteremos R$ 894,90 aproximadamente, assim como obtido na HP12C. Acompanhe no quadro novamente. Então, nós concluímos que esse financiamento terá entrada de R$ 7.600 e 48 parcelas mensais iguais a R$ 894,99. E assim, então, considerando o financiamento quando temos o pagamento de uma entrada, é que resolvemos a situação problema. Vamos agora ao momento de interação que eu deixo para que vocês encaminhem as suas dúvidas, as suas contribuições que foram surgindo ao longo da aula. Logo eu retorno.
Bom, entre as dúvidas encaminhadas, eu tenho uma relacionada ao uso da tecla CHS. Por que a gente utiliza CHS? Bom, CHS eu utilizo quando eu insiro o valor presente, para que esse valor presente ele seja considerado no início da situação, no início do financiamento, no início do empréstimo, para indicar o valor à vista. Também utilizamos o CHS para que eu altere o sinal do número. Então, digamos que eu quero um número negativo, um número elevado a menos 10, como nós fizemos. Quando eu faço na calculadora HP12C, eu preciso digitar o 10, ele fica positivo. Mas se eu quero ele negativo, eu aperto o CHS para que fique negativo, como no nosso exercício. Nós tínhamos elevado a menos 10. Então, por isso, eu digitei 10 e depois o CHS para mudarmos o sinal do número. Bom, também houve um questionamento com relação ao resultado de algumas operações. Houve uma pequena divergência, coisa de centavos, por conta da aproximação que as calculadoras fazem, considerando 4 casas decimais. Acompanhe na câmera de documentos. Então, no material de estudo, por exemplo, no momento dessa divisão, 0,5129 dividido por 0,0151, nós temos 33,9669. Porém, as calculadoras, como esse último é 9, já arredondaram para a segunda casa sendo 7. E aí, na calculadora, fica 33,97, o número já arredondado, então, com 2 casas decimais. Bom, lembrando que alguns cálculos vocês podem rever depois com mais calma, pausando o vídeo, o passo a passo, tanto na científica quanto na HP. E aí o tempo ele realmente fica um pouco curto por conta de realizar a mesma operação matemática em ambas as calculadoras para assim contemplar aquele que possui a científica e aquele que possui apenas HP. E assim então eu encerro o momento da nossa interação. Vamos agora ao estudo de financiamento, valor presente, quando nós temos condições especiais. Acompanhe comigo no quadro. Financiamentos em que o início dos pagamentos das parcelas ocorre após determinado tempo, e aí que nós indicamos por K. Então, veja que vamos trabalhar com situações em que nós temos a compra de um produto feita hoje, o pagamento do financiamento começa depois de um determinado tempo. Então, nós temos a compra, o valor à vista. Veja que, para começar o pagamento das parcelas, nós temos um período. Isso é muito comum. Então, por exemplo, uma compra de um produto financiado em 24 vezes, com 24 parcelas mensais iguais, em que você começa a pagar daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. A primeira parcela, ela não é a entrada, mas ela é paga depois de um determinado tempo, não após o primeiro mês. Então, as condições especiais a serem tratadas agora irão se referir a essas questões. Quando o primeiro pagamento ocorre após 2 meses, após 3 meses. Continue acompanhando. Considerando juros compostos, desde o ato da compra até a primeira parcela, nós temos a seguinte fórmula. Veja que o lado esquerdo dessa fórmula é igual quando nós trabalhamos com valor presente, tendo uma entrada, não tendo entrada, tendo condição especial ou não tendo condição especial. O lado direito sempre é considerado quando nós estamos tratando de financiamento. O que muda aqui será o lado esquerdo. No lado esquerdo, nós teremos AV, que multiplica 1 mais I elevado a K menos 1. O AV, valor à vista, o capital, o valor presente. O I, a taxa de juros, lembrando que sempre taxa efetiva, porque o regime ele é composto. E o K, o período em que ocorrerá o início do pagamento do financiamento, o período de carência. Então, digamos que seja feita uma compra e o pagamento da primeira parcela seja após 3 meses. Então, esse K será esse 3. O pagamento será feito após 5 meses. Então, o
K será o 5. Então, o K sempre indicará o período de carência, o período em que você não pagará. Continue acompanhando. Caso o financiamento seja com entrada, então nós temos uma condição especial para pagamento após tantos meses e, além disso, agora nós temos uma entrada. O que eu faço? A única coisa que muda, e essa mudança é muito simples, é que, em vez de multiplicarmos I mais Q e 1 mais I elevado a K menos 1 por AV, nós multiplicamos por AV menos E. O valor à vista menos a entrada. Isso é a única coisa que muda. Essa questão da entrada ela é muito simples. Sempre quando há o pagamento de uma entrada, o que você precisa fazer é, no uso da fórmula, considerar o valor à vista menos a entrada. Essa diferença que você vai substituir no lugar do AV, no lugar do PV. Se torna um novo valor presente. Continue acompanhando. Então, novamente aqui, quando há entrada, o lado direito continua sendo igual. Quando trabalhamos com o financiamento, com o conceito de valor presente. E assim, então, nós encerramos o estudo relacionado a financiamento com condições especiais, tendo ou não uma entrada. Vamos agora a uma situação-problema que envolva o financiamento com condições especiais. Acompanhe comigo. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é de R$ 38.000 e o vendedor da loja de veículos lhe apresenta mais uma forma de financiamento, que é 48 vezes mensais e iguais sob a taxa nominal de 18% ao ano, com entrada de 20% do valor à vista, pagando a primeira parcela após 3 meses. Então, desse enunciado, o que nós tiramos de importante? Nós tiramos o valor à vista, então AV 38.000, nós tiramos o N, 48, porque o pagamento será feito em 48 vezes. A nossa taxa, ela ainda é nominal. Nós precisamos converter essa taxa para efetiva. Outra informação importante é que a entrada terá um valor de 20% do valor à vista. 20% de R$ 38.000. Com pagamento após 3 meses. Esse 3 meses, a nossa carência, é o valor que será substituído na letra K. Então, por onde começamos? Vamos começar pela conversão da taxa nominal em taxa efetiva. Então, nós temos a fórmula de conversão de taxa efetiva em taxa nominal, sendo D, taxa nominal, N, período da taxa nominal, e F, o período da taxa efetiva. No enunciado da nossa situação-problema, nós temos que a taxa nominal é de 18% ao ano. Isso é o mesmo que 0,18. O N, período da taxa nominal, 360, porque um ano possui 360 dias. F é substituído por 30, porque o F indica o período que eu quero para a taxa efetiva. O período que eu quero em meses. E um mês possui 30 dias. E as outras informações já são da fórmula. Feitas as substituições, vamos à realização das operações. Lembrando que eu não consigo, de uma única vez, determinar o resultado utilizando a científica ou a HP. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, na científica, a vantagem que eu vejo é que eu posso digitar a expressão de uma única vez. Então, nós fazemos, abro parênteses, 0,18 dividido por 360, mais 1, fecha parênteses,
elevado a 30. Então, circunflexo, 30, e aí o menos 1 da fórmula. Obtenho o valor decimal, então, da nossa taxa, 0,0151. Essa é a representação decimal, então, para a nossa taxa efetiva. Se eu quero a representação percentual, multiplicamos por 100, 1,51 aproximadamente. Na HP 12C, ligamos a calculadora, limpamos a memória FCLX e fazemos aqui passo a passo. Então, 0,18, Enter, 360, divido. Obtenho esse valor, somo com uma unidade. 1 mais. Feito isso, Enter. E agora eu preciso elevar a 30. Então, 30 e a tecla da potência, y elevado a x. Esse, então, é o nosso valor. Precisamos ainda subtrair uma unidade. 1 menos, obtenho a representação decimal da nossa taxa efetiva. Acompanhe no quadro novamente. Então, a nossa taxa efetiva ao mês será de 1,51%. Tendo a taxa, vamos à determinação da entrada. A entrada é de 20% do valor à vista. 20% de 38 mil. Como que eu determino 20% de 38 mil na HP? Limpamos a memória. Então, digito 38 mil, Enter. Eu quero 20%, então 20 e a tecla da porcentagem. R$ 7.600, então, é o valor da entrada. Na científica, 20% é o mesmo que 20 dividido por 100, 0,20. Esse valor eu já multiplico por 38 mil, R$ 7.600. Temos, então, o valor à vista, temos o valor da entrada. Fazendo a diferença, descobrimos o novo valor presente, o novo valor que substituiremos em AV na nossa fórmula. Temos a nossa taxa já efetiva ao mês, sabemos o período da carência, 3 meses. Então, vamos à substituição na fórmula quando temos condições especiais. Então, substituímos AV por 38 mil, E por 7.600, K por 3 meses, N por 48 e I por 1,51. E o que queremos descobrir? O valor de cada uma das parcelas. Aqui eu já fiz a substituição das informações. Então, veja que o valor à vista substitui por 38 mil, o valor da entrada por 7.600, o valor da taxa por 0,0151, como fizemos na científica, como fizemos na HP12C e também consta no seu material de estudo. O K, veja que substituímos por 3, porque o pagamento da primeira parcela é após 3 meses. Substituímos o I, a nossa taxa de juros, por 0,0151, do outro lado também, e o N por 48, número de parcelas. Feitas as substituições, vamos aos cálculos. Aqui eu já fiz a diferença do valor à vista com a entrada, 30.400. Vamos desenvolver na HP12C, utilizando esse valor de 30.400, corrigindo na calculadora científica. Acompanhe. Então, vamos desenvolver o lado direito, que está entre colchetes, começando pelo numerador da fração. Então, eu digito de uma única vez 1 menos, abre parênteses, 1 mais 0,0151, fecha parênteses, preciso elevar a menos 48. Então, circunflexo e o menos 48 entre parênteses. Igual,
obtenho 0,5129. Esse valor é da parte de cima. Eu preciso ainda dividir por 0,00151. Então, dividido por 0,0151, obtenho 33,97. Perceba que, como a calculadora já arredondou para duas casas decimais, isso dá uma pequena diferença no resultado final, porque no material de estudo eu deixei já com as 4 casas, 9669, mas é a diferença de alguns centavos. Feito isso, do lado de esquerdo da igualdade, vou desenvolver 1 mais 0,0151 elevado a 3 menos 1, que é 2. Então, eu faço, entre parênteses, 1 mais 0,0151, fecha parênteses, elevado a 2. Igual 1,0304. Esse valor nós multiplicamos pelo 3.400. Quando multiplicamos por 30.400, obtemos R$ 31.324,16. Veja que aqui o valor até deu uma diferença por conta do próprio arredondamento que a calculadora faz. Então, se fizermos 30.400 vezes 1,0304, R$ 31.324,16. Acompanhe no quadro. Chegamos, então, na terceira linha. Temos do lado direito 33,9669, multiplicando o que queremos. Então, nós isolamos esse parse, esse valor da parcela que queremos, e passamos o 33,9669 por outro lado, dividindo. Obteremos como valor da parcela R$ 922,20. E aqui é importante destacar que eu obtenho esse valor porque eu utilizei 4 casas decimais, 33,9669. Nas calculadoras, elas já arredondam para 33,97. Porque como elas consideram a última casa sendo 9, então ela já arredonda a segunda casa para 7. E aí teremos uma pequena diferença. Concluímos, então, que esse financiamento terá entrada de R$ 7.600 e 48 parcelas mensais iguais de R$ 922,20. Considerando, então, financiamento quando temos entrada e quando temos condições especiais, no caso, pagamento após determinado tempo, uma carência para o pagamento, é que resolvemos a situação problema. Vamos agora ao estudo da taxa de juros. Vamos à determinação dessa taxa. Muitas vezes, em muitas situações, nós conhecemos o valor à vista, nós conhecemos o número de parcelas e o valor de cada uma das parcelas e não conhecemos a taxa de juros. Como que fazemos para determinar essa taxa? Acompanhem comigo. Então, utilizaremos um método chamado método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson refere-se a um método que pode ser empregado para determinar a taxa de juros compostos de um financiamento. Para esse método, nós precisamos considerar função da taxa de juros compostos, e aqui eu trago, nós vamos considerar 3 fórmulas. Então, nós temos a primeira, chamada função da taxa de juros compostos, que é dada por f de I, e aí f da taxa que nós queremos, igual a VP, que é o valor presente, sobre parse, que é o valor da parcela, multiplicando a taxa. E lembre-se que esse I é o que nós queremos descobrir. Então, que multiplica essa taxa mais 1 mais essa taxa que não conhecemos, elevado a menos N, que é o valor, que é o número de parcelas.
Outra função importante, função marginal da taxa de juros compostos. Essa função é dada por f' de I. Esse f' indica que é uma função, a função marginal, igual a VP, valor presente, sobre o valor da parcela, menos o N, que é o número de parcelas, multiplicando 1 mais a taxa de juros, elevado ao menos N menos 1. Esse N sempre o número de parcelas. Então, menos o número de parcelas, menos uma unidade. E nós temos uma terceira fórmula ainda a ser utilizada. Função de Newton-Raphson, que é a função que dá o nome do método. A função é a taxa, e aí perceba que aqui eu tenho o índice J mais 1. Por quê? Porque esse I é uma nova taxa que eu considero nos meus cálculos. Isso é igual à taxa anterior, considerada, menos o resultado obtido na função da taxa de juros, dividido pelo resultado obtido na função marginal da taxa de juros. Então, perceba que o uso dessa terceira fórmula leva em consideração a taxa que você considerou no início dos cálculos, o resultado obtido na primeira fórmula e o resultado obtido na terceira fórmula. E aí o mecanismo de cálculo do método, quais são os passos a serem realizados? Então, o primeiro passo consiste em estipularmos uma taxa de juros compostos. Então, você estipula, chuta uma taxa de juros. Depois, substitui essa taxa na função da taxa de juros compostos. Ao substituir na função da taxa de juros compostos, você precisa analisar o resultado. Se o resultado for em módulo, um número menor ou igual a 0,0001, então a taxa que você chutou é a taxa correta. Caso o resultado em módulo seja maior que 0,0001, então a taxa que você chutou não é a correta, e aí você precisa voltar ao terceiro passo. Você precisa usar o valor da taxa de juros compostos que você chutou e calcular o valor da função marginal da taxa de juros compostos. E aí o quarto passo, usando os valores da taxa de juros, da função da taxa de juros compostos e da função marginal da taxa de juros, você calcula a próxima taxa de juros compostos. É como se fosse o novo palpite. E aí você substitui, no primeiro passo, começa tudo novamente. Até que, ao substituir uma taxa na função da taxa de juros, você obtenha um valor que, em módulo, seja menor ou igual a 0,0001. Esses são os passos e as fórmulas a serem consideradas no método de Newton-Raphson para a determinação da taxa de juros compostos. E assim eu encerro o estudo relacionado a esse conceito. Vamos a uma situação problema em que tenhamos que aplicar o método de Newton-Raphson e determinarmos a taxa de juros em um determinado financiamento. Acompanhe. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é de R$ 38.000 e sabe que um amigo comprou um carro de R$ 30.000 em 48 vezes mensais iguais de R$ 789,89 com 89 centavos numa outra revendedora. A sua tarefa agora consiste em determinar a taxa de juros compostos que foi aplicada ao financiamento de seu amigo e calcular o valor das parcelas para o financiamento de seu veículo em 48 parcelas mensais iguais. Então, aqui nós temos um financiamento conhecido e que temos o valor à vista, o valor das parcelas e em quantas vezes que o financiamento foi feito. É o financiamento de um amigo.
Então, nós queremos a taxa de juros do financiamento desse amigo para determinarmos, né, supormos como será o financiamento do veículo desejado. Acompanhe, então, no quadro. Então, considerando a fórmula, o método de Newton-Raphson, nós vamos começar pela função da taxa de juros compostos. A função é dada pelo valor presente, o valor à vista, dividido pelo valor da parcela, multiplicando a taxa, um chute inicial, mais esse chute inicial elevado ao número de parcelas. E aí, menos 1. Veja a substituição. Então, essa resolução é para quem possui a calculadora científica, porque a HP eu já consigo determinar apenas inserindo as informações. Aí o processo ele é muito mais rápido. Então, o valor à vista, R$30 mil. O valor das parcelas, R$ 789,89. O número de parcelas, 48. R$30 mil dividido por R$ 789,89 resulta em 37,98. Veja que essa, então, é a função da taxa de juros compostos. Então, essa é uma das funções que nós vamos utilizar. Deixe destacado isso no material de estudo. Agora, a segunda fórmula é a função marginal da taxa de juros compostos. A fórmula é valor à vista dividido pelo valor da parcela menos número de parcelas elevado a 1, corrigindo, número de parcelas que multiplica 1 mais a taxa elevado a menos n menos 1. Substituindo as informações, eu já tenho que o valor à vista dividido pelo valor das parcelas resulta em 37,98. Então, eu já coloquei direto. Então, aqui eu tenho a função da taxa de juros compostos e eu tenho a função marginal da taxa de juros compostos. Então, são essas as duas fórmulas que nós vamos utilizar. Veja que no lugar de n, substituir por 48. No expoente, menos 48 menos 1, menos 49. Então, guarda essas duas fórmulas. Vamos à terceira. A terceira se refere à função de Newton-Raphson. Então, a taxa de juros compostos aplicada no financiamento de seu amigo será de 1%. Aqui eu já determinei a taxa, mas vamos fazer utilizando as nossas 3 fórmulas. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, construí uma tabela para nos auxiliar. Então, eu tenho que chutar um valor, uma taxa de juros. Então, vamos considerar 2%. 0,02. Esse é meu palpite. Com essa taxa, eu substituo na função da taxa de juros compostos. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu substituo. Vou destacar com o primeiro, segundo, para que fique mais fácil de visualizar. Então, eu substituo aquele valor na primeira fórmula. Ao substituirmos, então, I por 0,02, vamos obter, como resposta, acompanhe na câmera de documentos, 0,1461. E aí você precisa pensar, bom, esse número, aí você sempre pensa em módulo. O que é pensar em módulo? É pensar nele positivo, porque às vezes o valor dá negativo. Então, pensa para ele sempre positivo. Esse número é maior do que 0,0001? Não, não é. Se não é, nós temos que continuar os cálculos. Daí, o que eu faço? Acompanhem no quadro novamente. Aí nós vamos substituir
a taxa que nós chutamos, 0,02, na função marginal da taxa de juros compostos. Ao substituirmos na segunda fórmula, obteremos como valor 19,7880, ou aproximadamente 19,79. Feito isso, feito o terceiro passo, substituindo 0,02 na segunda fórmula, vamos à terceira fórmula. Na terceira fórmula, nós vamos substituir o I por 0,02, FI por 0,1461, que é o resultado obtido no segundo passo, e o F' de I substituímos por 19,7880. E aí desenvolvemos essa operação. E aqui é simples, nós temos que fazer os cálculos, as operações matemáticas envolvidas. O valor a ser obtido, acompanhe na câmera de documentos, será de 0,0126. Essa será, então, a nossa nova taxa, o nosso novo palpite. E aí eu volto e começo tudo de novo. Ao desenvolvermos tudo novamente, teremos a representação dessa tabela. Então, eu deixo para que você depois confira, realize os cálculos, as operações matemáticas básicas envolvidas e confira os resultados obtidos. Na segunda iteração, obteremos 0,0268, ou seja, não é ainda a nossa taxa. Então, nós temos que continuar os cálculos até a terceira iteração. Só na terceira iteração é que nós obteremos o valor 0,0001, que é, então, o valor da nossa taxa. Na calculadora HP12C, tudo fica muito mais simples. Esse cálculo é muito simples. Então, eu limpo a memória, digito 38.000, que é o valor à vista, CHSPV. Nós temos, corrigindo aqui, 30.000, CHSPV, 48N, número de parcelas, 789,89 PMT, porque aí é o valor das parcelas, e aí eu digito I, veja que ele já traz a taxa. Muito mais simples do que ter que ficar realizando muitas iterações, muitos cálculos matemáticos. Continue acompanhando no quadro. Com a taxa obtida, nós substituímos na fórmula para a determinação da parcela e chegaremos ao valor de cada uma das parcelas para o financiamento de um veículo que custa 38.000, como sendo R$ 1.000,79. Bom, na HP, tendo essa taxa, que é aproximadamente 1%, vamos realizar, então, 38.000, CHSPV, o valor do veículo, a nossa taxa é de aproximadamente 1%, então 1I, 48 vezes, então 48N, e agora eu teclo PMT e obtenho o valor de cada uma das parcelas. E assim, então, considerando financiamento em condições especiais, a determinação da taxa de juros, é que nós resolvemos a nossa situação problema. Ou então eu trago uma questão, acompanhe comigo no quadro. Um veículo tem valor de venda à vista de R$ 65.000, mas a revendedora o financia a uma taxa de juros compostos de 101,22% ao ano. Calcule o valor das parcelas se esse veículo for financiado em 56 parcelas mensais iguais. Bom, antes da resolução, eu recebi um questionamento relacionado ao chute inicial que é feito.
Bom, o chute inicial, ele é um chute mesmo, não temos uma regra para estipularmos um valor inicial. É baseado muito nos seus próprios conhecimentos, no que você acha que a taxa seja aproximada. E aí é interessante que, a partir desse palpite, é que depende o número de iterações, o número de cálculos que você terá que fazer. Então, se for um chute bom, um chute quase sendo a taxa, menos cálculo você faz. Se for um chute não próximo do valor real, aí mais iterações você acaba fazendo. Mas aí o chute procure fazer em situações reais a partir de taxas do mercado financeiro mesmo. Vamos agora à nossa situação. Acompanhe. O valor à vista de R$ 65 mil, a taxa de juros compostos de 101,22% ao ano, e nós temos que o valor das parcelas, teremos que determinar o valor das parcelas, sabendo que temos 56 parcelas a serem pagas. A primeira coisa que precisamos fazer é a conversão da taxa de juros. Precisamos deixá-la ao mês. Fazendo a conversão, utilizando taxa equivalente, obteremos o valor de 6% aproximadamente ao mês. Com essa taxa, acompanhe na câmera de documentos. Então, temos 65 mil, CHS-PV, a nossa taxa de 6%, então 6I, e 56N, 56 parcelas. PMT, obtém o valor de cada uma das parcelas. R$ 4.055,19 aproximadamente. E assim, então, considerando a taxa efetiva, financiamento, valor presente, o valor das parcelas, é que encerra, assim, a nossa interação. Vamos recapitular os conceitos vistos. Acompanhem. Então, nesta aula, estudamos valor presente com entrada, com condições especiais, aquele caso da carência, pagamento após um determinado período. Determinamos a taxa de juros do valor presente, utilizando o método de Newton-Raphson. E aqui eu destaco as propostas realizadas em todos os nossos estudos. A proposta mais adequada é a segunda proposta. Uma entrada de R$ 7.600 e 48 parcelas mensais iguais de R$ 894,99. Essa é a proposta mais vantajosa. Bom, então terminamos a nossa aula. Agradeço a sua participação até aqui e até a próxima.